presente aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça, a paz de Deus, que é nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo com o Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Filhos queridos, hoje a liturgia nos coloca diante do maior de todos os mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Portanto, a palavra central hoje é amar, capacidade de amar. E Deus, que nos faz compreender que não há um amor a Ele sem amor ao próximo. Ao contrário, amando o próximo, agradamos a Ele. Peçamos perdão por não compreendermos essa religião do amor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus, cheio de misericórdia, compaixão e amor, perdoe os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. E na alegria do Senhor que nos reúne, do Senhor que nos chama a este encontro de amor, glorifiquemos a Deus cantando um hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós estáis junto do Pai, como nosso intercessor. Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, como Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Amém. Amém. Oremos. Filho, Deus está te ouvindo agora, aqui neste santuário em casa. Apresente o seu pedido. Coloco diante do Senhor todos aqueles que durante a semana mandaram seus pedidos de oração. Não são poucos. Partilhas dolorosas de mães chorando, de pais aflitos, daqueles que foram infectados com o Covid. Colocar diante de Deus os desempregados. Também quero citar os nossos associados, citando estes, lembro todos. Elvis Venâncio da Silva, Mandaguaçu, Paraná. Brasilina Imaculada Pereira Terra, Alterosa, Minas Gerais. Maria Rosa Carvalho de Moraes, São Luís, Maranhão. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis.
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Na perspectiva de Jesus, o amor a Deus e o amor aos irmãos estão intimamente associados. Ouçamos. Livro do Êxodo. Assim diz o Senhor: não oprimas nem maltrates o estrangeiro, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Não façais mal algum à viúva nem ao órfão. Se o maltratardes, gritarão por mim, e eu ouvirei o seu clamor. Minha cólera então se inflamará, e eu vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e órfãos os vossos filhos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao teu lado, não sejas um usurário, dele cobrando juros. Se tomares como penhor o manto do teu próximo, deverás devolvê-lo antes do pôr do sol, pois é a única veste que tem para o seu corpo e coberta que ele tem para dormir. Se clamar por mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório é o Salmo 17, cuja antífona é: eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Todos. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Salmodiemos. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, sois meu escudo e proteção. Em vós espero, invocarei o meu Senhor, a Ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Viva o Senhor, bendito seja o meu rochedo, e louvado seja Deus, meu Salvador. Concedeis ao vosso Rei grandes vitórias, e mostrais misericórdia ao vosso ungido. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, sabeis de que maneira procedemos entre vós, para o vosso bem. E vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra com a alegria do Espírito Santo, apesar de tantas tribulações. Assim vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Com efeito, a partir de vós, a palavra do Senhor não se divulgou apenas na Macedônia e na Acaia, mas a vossa fé em Deus propagou-se por toda a parte. Assim, nós já nem precisamos de falar, pois as pessoas mesmas
contam como vós nos acolhestes e como vos convertestes, abandonando os falsos deuses para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperando dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra do castigo que está por vir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. Estás entre nós e nos falará da tua vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Mais forte, uma salva de palmas à palavra que perdoa, que liberta, que santifica. Filhos queridos, aqui presentes neste santuário, como é bom estarmos juntos. Como é bom, neste novo normal, aos poucos retomarmos as nossas atividades, não é verdade? Dentro do possível. E nós estamos nesses 50 dias, 50 rosas a Maria, rezando uma Ave Maria cada dia, uma singela Ave Maria, mas ofertando a Maria e pedindo: Mãe, ajude a interceder que cesse a pandemia, pelas vítimas do Covid, para que os desempregados, que haja uma melhora também nessa área. E estamos na 25ª. Filhos queridos, o Evangelho de hoje, lembrando que também hoje é o último dia, último domingo do mês missionário, nos traz uma temática. Vou ser um pouco brincalhão. Quem lembra o Evangelho de domingo passado? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E foi uma armadilha que foi armada pelos saduceus. E Lucas começa exatamente dizendo isso. Olha, os fariseus, outro grupo, ouviram falar que Jesus tinha feito calar os saduceus. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus.
Aí eles falaram: agora vamos nós, vamos ver se ele é bom o suficiente para nós. E foram. Veja que impressionante. Eles se reúnem em grupo, quer dizer, estão articulados. De novo, o que está no coração não é coisa boa. O que eles estão levando, e veja, estar na presença de Deus requer de nós uma vontade de ouvi-lo. Você compreende que estar diante do Senhor, na missa, lendo a palavra, na nossa prática religiosa, tem que ter uma disposição boa interna. Tem que haver um desejo dentro de nós sincero. Eu quero ouvir o que Deus tem a me dizer, a me corrigir, a me orientar, a me direcionar. Toda a nossa ação diante de Deus, quando você vai rezar um terço, meditando os mistérios de nosso Senhor, eu tenho feito uma experiência e convido a todos. Eu rezo o terço todo dia, mas eu tenho falado tanto do terço e agora resolvi, nas quartas-feiras, 11 horas, depois do programa Experiência de Deus, alguém já acompanhou comigo? Eu vou para o terço, rezo publicamente. Que toda a nossa devoção, volto a dizer, uma adoração ao Santíssimo, filho e filha, cuide, zele, para que dentro de nós existe uma reta vontade. Eu quero ouvir Deus, eu quero amá-lo. E perguntam a Jesus: Mestre, qual é o maior de todos os mandamentos da lei? Aqui eu preciso explicar. Filhos queridos, nós temos que entender, e nós fizemos a leitura orante do Pentateuco. O Êxodo, de onde vem a primeira leitura, é chamado os textos legislativos de leis. E existem muitas, é verdade. O Antigo Testamento tem muitas leis. E no tempo de Nosso Senhor, os estudiosos, os sabichões, eles chegaram à seguinte numerologia: que existe no Antigo Testamento 613 leis. Oh Deus, isso mesmo, 365 leis são de proibições, 248, se minha conta não estiver errado, é do que tem que fazer. Pobre catequista. Você imagina você ter uma turma de catequese, se você explicasse por dia 2 mandamentos, precisaria 2 anos. Eu estou repetindo e é fato, não estou inventando moda. 613 preceitos no Antigo Testamento, 365 proibições e 248 afazeres. Dificilmente alguém cumpria tudo. Ser ali justo era muito difícil. Mas já no tempo de Jesus começava uma discussão: qual é a maior de todas essas? Há quem diria que o maior mandamento era o Shabat, o repouso sábado. Outros já diziam também que o maior mandamento era amar a Deus. Outros também diziam amar o próximo. É impressionante que só Lucas é que divide em 2 partes. Ele fala o primeiro e o segundo, os outros não. Eles emendam tudo. Mas Jesus, ele diz o que é. No reino dos céus, e para nós cristãos, para mim, para você, qual é o maior mandamento? Amar a Deus de todo o coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a alma. Amar a Deus. Os fariseus sabiam disso, tanto que eles repetiam isso pelo menos 3 vezes por dia, essa frase. Mas a questão é: o que é amar a Deus? Eu te pergunto, o que é amar a Deus? Eu te pergunto, o que é que agrada a Deus? O que você entende por amar a Deus?
Nós pensamos e que existem alguns equívocos. Se eu for à missa, eu vou porque é preciso. Mas é um gesto de amor? Pode ser, mas não necessariamente. Amar a Deus, eu posso fazer certos atos. Vou a uma procissão, faço uma adoração. Pode ser um ato de amor? Pode. Mas também pode ser uma obrigação, um desencargo de consciência. Se for obrigação só por isso e desencargo de consciência, está faltando algo, não é amor, é obrigação. O que é amar a Deus? Vamos pensar. Amar a Deus, o que é amar entre nós? É criar intimidade, é estar junto, é escutar, é querer bem, é fazer o bem. Por mais que o conceito de amor que nós temos é um amor limitado, fragilizado pela nossa condição humana, é um bom parâmetro do que é amar a Deus. Então, o que nosso Senhor está dizendo quando diz com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, não reduza e não compreenda que amar a Deus são atos rituais externos. Está claro isso? Mas então, padre, quer dizer, o senhor está dizendo que eu não tenho que ir na missa? Não falei nada disso não, meu filho. Bote isso na minha boca não. O que eu disse é que a Eucaristia é um ato de amor de Deus, mas tem que ser um ato de amor também meu. Mas Jesus continuou, que também era aceito, amar ao próximo. Filhos, a primeira leitura, agora preciso ir na primeira leitura. A primeira leitura, como eu disse, é do livro do Êxodo. Se você está em casa, você pode abrir o seu aplicativo da obra Evangelizar, que tem a liturgia diária, é o Êxodo, é a parte legislativa. E aqui eles estabelecem amor a 3 classes de pobres. Está claro aqui, primeira leitura, que Deus ama 3 classes de pobres. Primeiro, sabe quem? Os estrangeiros, os forasteiros. E a própria leitura diz: lembra-te, Israel, que foste estrangeiro no Egito. E Israel foi muitas vezes, foi no Egito, foi na Babilônia. Tanto que está nas normas que jamais o judeu podia lesar um estrangeiro. Mas aqui está dizendo que Deus olha para aqueles que são diferentes de nós, outra classe, outra nação, outra cultura. Segunda classe, as viúvas. Porque as viúvas em Israel, uma mulher quando ficava sem marido, ela ficava perdida, ela não tinha quem socorrer. E terceiro, os órfãos. Por isso o salmo que foi proclamado dizia: o Senhor é minha força e salvação. E diz assim com tanta clareza, que Deus olha para os pobres, os perseguidos. Portanto, eles tinham uma noção de próximo, mas foi desenvolvida uma cultura de que próximo era um patrício. Isso eu expliquei no Antigo Testamento na leitura orante, que Israel tinha que ter amor com um israelita da mesma nação, que inclusive tinha que devolver os bens, de 7 em 7 anos devolver as terras, perdoar as dívidas. Agora o que Jesus traz de diferente, e isso para mim e para você, e ele vai explicar na parábola do samaritano, que o próximo não é alguém que é igual a mim, que o próximo não é alguém que lê na minha cartilha, que próximo não é alguém da minha religião, próximo são todas as pessoas necessitadas, próximo são todas as pessoas empobrecidas, próximo é todos aqueles que estão perto de nós, que nós não escolhemos, mas que o nosso olhar repousa. Deus olha para todos. Mas Jesus acrescenta mais uma coisa ainda: como a ti mesmo.
Isso é uma exclusividade. Você vai dizer, como assim? Como a ti mesmo. Isso Jesus traz de novo. Então o Senhor está dizendo, e veja aqui, se uma pessoa, ela se ama verdadeiramente, o amor é altruísmo. Se uma pessoa não tem esse amor próprio, não é uma pessoa integrada, não é uma pessoa que se sente amada e com capacidade de amar, ela é egoísta. Você compreende como é que o nosso Senhor está dizendo? Amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. Então primeiro eu tenho que desenvolver este amor que me faz generoso, esse amor que me faz caridoso, esse amor que me faz altruísta, esse amor que me faz doação. Porque do contrário nós vamos nos tornar aquilo que é pior, pessoas soberbas, egoístas. Vamos nos tornar pessoas egocêntricas demais. Por isso Jesus inaugura assim o mandamento do amor. E é nisso que saberão que serão meus discípulos, se forem capazes de amar uns aos outros. Meus irmãos, o que é que agrada aos céus? O que é? Vou dar um exemplo. Quantas vezes você já ouviu dizer, o doce na boca de um filho é um agrado, é um mel nos lábios do pai? Então, se isso é um ditado popular, o amor que nós temos para com o outro é o amor de irmãos e agrada a Deus. O amor que está tão, nós estamos vendo agora, pasmados, uma onda de violência. Eu vou citar o Chile, todo mundo viu, a igreja perseguida, mas a violência que com a pandemia, você vê pelas estatísticas, nas nossas cidades, está mais do que nunca, crescente, mortes, onde as pessoas estão matando, as pessoas estão agredindo, as pessoas estão, aflorou aquela agressividade que estava interna. É a falta da capacidade de amar, falta de capacidade de perdoar. Hoje, o Evangelho vem nos chamar a atenção com muita clareza sobre isso. E é meio estranho pensar que nós somos a religião do amor. É estranho no sentido que parece água com açúcar, mas não é. Porque amar é muito desafiador. Amar é exigente. Porque amar não é passar a mão na cabeça e dizer que está tudo bem. Amar é você estabelecer também limites. É você exigir. É você por amor fazer o outro crescer e crescer juntos. Portanto, aí vem a segunda leitura da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, onde Paulo fica feliz por ver uma comunidade viva, que está crescendo na capacidade de amar. A última parte da minha homilia, eu reservo para lembrar, é claro, que na semana, na quarta-feira, se tem São Judas Tadeu, celebrado com grande amor, mas que no domingo próximo é dia de Todos os Santos, e na segunda, dia de Finados. E essa missa é uma missa que eu preciso falar, porque muita gente só escuta essa. Pelas autoridades foi dito, eu vou dizer por Curitiba, mas acredito que é um pouco geral, que a visita aos cemitérios poderá ser feita. O que não se poderá fazer são celebrações nos cemitérios, mas que cada um no seu horário, sem aglomerar, poderá ir. Mas não podemos perder essa noção, que não é só no dia 2, pode ser estendido até 8 dias. É verdade que no dia 2,
eu estou criando vários horários de missas aqui, durante todo o dia. É só entrar em contato, 3233-4884. É só reservar o seu horário. Mas olha, não demore. Mas o que eu quero lembrar, e aqui já é importante, que não é Halloween. Cuide, família. Eu não estou dizendo que é pecado, é proibido. Eu só quero dizer, nós não somos a cultura dos mortos-vivos. Nós não somos uma cultura celta. Nós somos a cultura dos ressuscitados. Tanto que alguns usam o termo para cemitério, o que é um erro, como necrópole. Não, isso é uma linguagem pagã. Para nós é um campo santo, onde eles dormem até a ressurreição da alma e do corpo. Por isso, a festividade de Todos os Santos, domingo que vem. Faço só esse esclarecimento, porque também teremos que enfrentar finados e Todos os Santos em tempo de pandemia.